Bom, nós vamos aproveitar agora trazer uma breve apresentação para vocês. Queria pedir para o pessoal projetar a apresentação aqui, por favor. Essa apresentação ela é um resumo de um grande esforço que foi feito, coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente, contando com o apoio e as contribuições de todos os demais órgãos da Esplanada, de todos os demais ministérios. Então, já quero deixar aqui o agradecimento para todos os outros ministérios, suas equipes técnicas, sem as quais esse trabalho não seria possível. Hoje nós tivemos aqui a oportunidade de ouvir a declaração do presidente e a declaração do ministro, trazendo um aumento ainda maior de ambições do país, né, com a redução e com a formalização do nosso prazo rumo à neutralidade e com um aumento bastante robusto na redução e das metas de reduções para 2030. Tá? E acho que é importante trazer um pouquinho para vocês de que isso foi possível, esse aumento de ambição foi possível devido a esse trabalho feito, né, no qual nós tivemos a oportunidade, basicamente, de conseguir entender um pouco das lições aprendidas, aonde o Brasil já avançou, né, quais foram as rotas já percorridas para o Brasil nesse caminho em busca da neutralidade, né, aonde já chegamos, onde acertamos, onde erramos até 2020, conseguimos fazer um balanço nesse sentido, o que nos trouxe conforto de poder, de maneira muito responsável, de maneira muito bem fundamentada e sólida, estar assumindo esses novos compromissos. Né? Essas nossas diretrizes para a elaboração de uma estratégia de neutralidade, elas são diretrizes que buscam reforçar esse nosso compromisso, né, em vários aspectos, buscando a mitigação, buscando a adaptação, né, sempre no contexto de alinhamento com a nossa NDC, respeitando que nós temos uma NDC que é uma NDC bastante também ambiciosa no âmbito de ser uma NDC de abrangência de todo o território nacional, uma NDC de economia como um todo, né, uma NDC economy-wide. E é uma estratégia que traz, ela é uma diretriz que traz indicações de ações que são iniciais e que podem ser ampliadas, podem ser revistas, né? Nós estamos começando aqui um processo que deve ser levado em frente por toda a sociedade brasileira, né? Levando em conta os nossos desafios, levando em conta as rotas já percorridas, levando em conta as lições aprendidas, né? E ao longo do seu processo, a ideia é que isso se torne um processo vivo, um processo dinâmico, e a gente vai podendo sempre fazer os ajustes necessários conforme o curso e conforme as implementações, considerando aí um cenário de médio e longo prazo. Tá? É importante, acho que, trazer com vocês, é com muita alegria que a gente compartilha o resultado desse esforço de identificação de ações empreendidas que o Brasil já há muito tempo vem empreendendo rumo a uma neutralidade. E nós tivemos esse exercício de verificar quais eram as ações pretendidas, quais eram as medidas pretendidas e projetadas e quais são os resultados que nós conseguimos alcançar até 2020. Isso trouxe conforto de poder aumentar essa ambição, né? Eu acho que vale a pena a gente passar, acho que um por um, porque cada um desses atingimentos aqui, eles trazem muita felicidade para nós, eles trazem aprendizados importantes e eles mostram a capacidade do Brasil de se inovar, de se superar e de contribuir muito para essa questão. A gente tinha ações previstas de participação de renováveis na matriz energética de 45% até 2030. E nós já estamos em 2020 com 48,4%. Tá? Lembrando que esse não é um número estático, é o corte de 2020. Né? Nós tínhamos uma ação de biocombustíveis de 18% até 2030 na nossa matriz. Nós chegamos em 2020 com 30,2%. Nós tínhamos uma ação prevista de ganhos de eficiência do setor elétrico de 10% até 2030. Nós temos um projetado de 2013 a 2025, algo em torno de 7,4%. Então, nós estamos indo por uma rota que está coerente. Nós tínhamos um aumento de restauração de pastagens degradadas, projetados até 15 milhões de hectares até 2030. Nós chegamos, de 2010 a 2018, em 27,8 milhões de hectares recuperados de pastagens degradadas. Olha o quanto a gente superou a meta pretendida, né? Nós tínhamos uma ampliação de sistemas de integração lavoura-pecuária previsto para 5 milhões de hectares até 2030. Nós chegamos de 2010 a 2020 em 11,9 milhões de hectares.
nós tínhamos previsto aumento dos sistemas de plantio direto em 8 milhões de hectares até em 2020. Nós chegamos em 12,7 milhões entre 2010 e 2017. Nós tínhamos uma meta aí de aumento do plantio com fixação biológica de nitrogênio em 5,5 milhões de hectares em 2020. Nós chegamos a 10,6 milhões de hectares entre 2010 e 2017. Tínhamos ações de tratamento de dejetos animais de 4,4 milhões de metros cúbicos em 2020. Nós chegamos a 38,3 milhões de metros cúbicos entre 2010 e 2019. Tínhamos ações previstas de evitar emissões através do programa RenovaBio. Temos ainda, né, de evitar 620 milhões de toneladas equivalentes até 2030. Somente em 2020 nós atingimos 14,89. E nós tínhamos uma meta, e essa meta muito interessante, que são dados bem frescos, bem novos, que saíram do Terra Class, de restaurar e reflorestar florestas. Nós tínhamos uma meta prevista de 12 milhões de hectares de florestas para múltiplos usos até 2030. E nós chegamos em 16 milhões de hectares de florestas para usos múltiplos até 2020. Então vejam quanto que a gente superou essa importante também ação. Né? Outros resultados que são importantes destacar também é uma matriz elétrica com 87,1% de fontes não fósseis, sendo 84,8% de fontes renováveis. E 1,1 milhão de hectares de florestas plantadas para fins comerciais somente entre 2010 e 2018. Essas nossas diretrizes, elas nos trazem conforto para estabelecer novas ações daqui para frente, rumo ao avanço para o atingimento desses compromissos anunciados hoje aqui, de maior ambição. Né? O Brasil está estabelecendo, né, e estabeleceu agora de maneira formal, através do seu Plano Nacional para o Controle de Desmatamento Ilegal e de Recuperação de Vegetação Nativa, a qual eu convido todos a acessarem, a acompanharem, um documento muito robusto, muito bem estruturado, com compromissos firmes, com metas bem estabelecidas, com faseamentos bem estabelecidos. Né? Então, nós estamos propondo aqui um plano de trabalho para reduzir gradualmente o desmatamento ilegal em 15% ao ano, a partir de 2022, né, até 2024, 40% em 25, e 26 e 50% em 27, buscando atingir a nossa meta de desmatamento ilegal zero até 2028, né, o que é uma meta mais ambiciosa do que a prometida pelo nosso presidente em 2030. Né, acho que isso também nos traz conforto de poder assumir metas mais ambiciosas. Estamos ampliando também nossas metas de restauração e reflorestamento para 18 milhões de hectares para usos múltiplos até 2030. Outro número muito importante e relevante, ao qual a gente tem o conforto de estar trazendo de maneira técnica e bem embasada, por conta dos resultados alcançados e medidos pelo Terra Class. Tá? Convido a todos a acompanhar o plano, deve estar público dentro de meia hora, uma hora no site do Ministério. Dentro do setor de energia, essas nossas diretrizes também estão buscando alcançar uma participação estimada de 45% a 50% de energias renováveis na composição da matriz energética em 2030 e seguir expandindo, né, com a participação de biocombustíveis, aumentar a participação de biocombustíveis, expandir o consumo dos biocombustíveis através do RenovaBio, o aumento da oferta de etanol, inclusive uma parcela de biocombustíveis avançados com segunda geração, etanol de segunda geração, biodiesel, diesel verde, né, aumento da parcela de renováveis no diesel, através inclusive do coprocessamento na mistura do diesel, né, e através também do avanço de políticas e programas como o Programa Nacional de Hidrogênio, o Programa de Combustíveis do Futuro. Ainda dentro do setor de energia, que é um setor que é muito importante quando nós estamos falando de gases de efeito estufa, né, avançar com incentivos na fabricação e uso de veículos, inclusive de carga, veículos elétricos e híbridos elétricos, inclusive de carga. E aí, quando a gente está falando de híbridos elétricos, também incentivar veículos elétricos que têm base em biocombustíveis, tá? Não somente o tipo de veículo que se liga direto na tomada, mas aquele que gera eletricidade embarcada através de biocombustíveis. Acho que isso é uma característica brasileira, é uma tecnologia brasileira com potencial muito grande, inclusive, de ser exportado para países do hemisfério sul. Né? Já temos muitos programas de parceria em relação ao etanol. Vamos continuar fomentando ganhos de eficiência no setor elétrico e no setor energético, continuar fomentando, né, o aproveitamento, inclusive energético, de resíduos sólidos, estabelecer um marco legal para tecnologias de captura e armazenamento de CO2
e orientar recursos para pesquisa, desenvolvimento e inovação para tecnologias de baixo carbono. No setor agropecuário, como bem pudemos observar, superamos muito as nossas ações previstas e as metas previstas para o Plano ABC na sua primeira fase, um trabalho de excelência conduzido principalmente pelo Ministério da Agricultura, e agora na sua segunda fase o Plano ABC+, está trazendo metas ainda muito mais robustas, né? Lembrando que a gente atingiu 155% das metas previstas na primeira fase do Plano ABC, e agora estamos trazendo metas muito mais robustas. Então, estamos prevendo, através do ABC+, a recuperação adicional de mais 30 milhões de pastagens degradadas, além daqueles resultados que a gente já apresentou acima. Então, eu estou falando de metas adicionais. Vejam que são números muito expressivos, né? Metas adicionais de mais 12,5 milhões de hectares de sistema de plantio direto. Metas adicionais de mais 10 milhões de hectares de integração lavoura-pecuária. Metas adicionais de mais 100 mil hectares em sistemas agroflorestais. Metas de florestas plantadas adicionais em mais 4 milhões de hectares. Bioinsumos em adicionais 13 milhões de hectares. Sistemas irrigados em adicionais 3 milhões de hectares. Manejos de resíduos de produção animal em 208 milhões de metros cúbicos de resíduos tratados. E terminação intensiva em adicionais 5 milhões de animais. Nós estamos falando de ações que só o Plano ABC, né, que é o Plano Setorial de Adaptação à Mudança do Clima e de Baixa Emissão de Carbono da Agricultura, é o nosso carro-chefe dentro das ações do setor agropecuário. Nós estamos falando em chegar até 2030 com ações em 72 milhões de hectares. No setor de processos industriais e uso de produtos, que são os 5 setores do nosso inventário, que nós estamos passando, a gente está vendo 1, 2, 3, 4, 5, são os 5 setores nas quais o inventário nacional é estabelecido. O setor de processos industriais e uso de produtos, a gente vai continuar promovendo novos padrões de processos industriais, desenvolvimento da produção e a comercialização de tecnologias menos intensivas em emissões, destravar barreiras para a geração de novos negócios verdes, ampliar os diferenciais competitivos da indústria brasileira, que é uma indústria que tem muitos diferenciais competitivos hoje, que já é uma indústria de destaque em termos de baixa emissão, e a ideia é que a gente fortaleça e continue sustentando e ampliando essa nossa vantagem, inclusive competitiva internacionalmente, continuar desenvolvendo e efetuando transferências tecnológicas e estimular a competitividade da indústria brasileira nesse sentido. No setor de resíduos, também seguimos com a previsão de continuar implementando o programa Lixão Zero, que já é um programa de absoluto sucesso do governo federal, que desde 2019 apenas já encerrou mais de 20% dos lixões do país. Esse é um número que pouca gente conhece, esse é um número que tem muita relação com emissão de gás de efeito estufa. Nós estamos falando de 645 lixões no Brasil que foram encerrados desde 2019, o que representa 20% do universo total. Então, seguimos com todo o empenho para chegar em 2024 com lixão zero no país. Eu acho que isso tem um impacto gigantesco nas emissões, um impacto gigantesco na qualidade de vida de todos e na qualidade ambiental como um todo. Né? E continua aumentando o aproveitamento de materiais também. Além dessas ações que nós falamos que estão relacionadas aos 5 setores formais do nosso inventário, nós estamos trazendo como proposição ações adicionais. Então, só na área de infraestrutura, nosso Ministério da Infraestrutura, com o ministro Tarcísio e toda a sua equipe de excelência, tem uma programação intensa para um programa de ferrovias, né? 5.360 quilômetros de novos trilhos. Né? Temos Ferrogrão, temos a FICO, temos a FIOL. A ampliação da malha ferroviária, principalmente para escoamento de carga, tem uma projeção de redução de emissões de aproximadamente 77% das emissões na troca de modal. Isso tem um impacto gigantesco. Né? Continuar ampliando também nosso sistema de modal hidroviário. O Brasil tem uma característica muito privilegiada em termos de modal hidroviário. 42 mil quilômetros de uma malha hidroviária, composto por 21 mil quilômetros de rios navegáveis e 15 mil quilômetros de trechos potencialmente navegáveis. Então, a gente tem muito para ampliar nesse sentido. E cada ampliação nesse sentido é redução de emissão direto na veia. Outro pilar muito importante dessas nossas diretrizes é o Programa Nacional de Crescimento Verde,
que foi recentemente lançado pelo governo federal e que é um importantíssimo mecanismo de implementação para o Brasil nessa sua rota de neutralidade. Nós entendemos que a partir do que o Programa Nacional de Crescimento Verde vai trazer as estruturas e os canais para que os investimentos e as alocações de recursos de maneira efetiva na geração de negócios, na geração de uma nova economia verde possa acontecer, gerando empregos, gerando proteção de florestas, reduzindo emissões e trazendo uso racional de recursos. Né? Ele vai trazer esferas de incentivo econômico, ele vai trazer esferas de priorização de atividades, ele vai trazer definição de critérios para projetos verdes, né? Transformações institucionais para que a gente possa avançar nessa agenda. Outra parte muito importante também das nossas diretrizes é a integridade ambiental. Né? Como parte fundamental do desenvolvimento dessa estratégia, o país seguirá defendendo, no âmbito multilateral, no Acordo do Clima, sempre a integridade ambiental. Tá? Então, esse é algum dos pontos que estão contemplados nessas diretrizes para a nossa estratégia rumo a uma neutralidade. Nós também estamos falando sobre governo digital, sobre financiamento, sobre mecanismos de mercado, o famoso mercado de carbono, sobre adaptação à mudança do clima, sobre MRV, mensuração, relato e verificação, que também é outro importante ponto, com muitas oportunidades de avanço no Brasil, fortalecimento do multilateralismo, das relações multilaterais, do respeito às soberanias nacionais e sobre as cooperações técnicas internacionais, as quais o Brasil também tem histórico e tradição, né, de fazer compartilhamento daquilo em que tem tecnologia de excelência e que também espera continuar recebendo cooperação técnica naquilo que tem oportunidade de se desenvolver. Eu convido a todos para que acompanhem esse documento na íntegra. Ele estará disponível no nosso site lá, gov.br/MMA. Convido a todos. Anexo a esse documento, vocês encontram também o nosso plano de controle do desmatamento. Muito obrigado.